Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma semana vitoriosa e abençoada para todos. Quero deixar uma reflexão da palavra de Deus para nós aqui, que se encontra no Salmo 111 e o versículo de número 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio do saber. Meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, companheiro, se você deseja ser sábio, ter sabedoria, adquirir sabedoria, o primeiro passo é temer a Deus. É ter o temor de Deus dentro do seu coração. Somente o Espírito Santo pode gerar o temor de Deus no seu coração. Ore, clame para que o Espírito Santo gere o temor do grande Deus no seu coração. Aí você vai ter um coração sábio, uma mente sábia, porque o Espírito Santo terá oportunidade, condições para trabalhar no seu dia a dia. O sábio, ele desvia do mal, ele foge do pecado, ele foge de tudo aquilo que não agrada a Deus. O sábio é aquele que ocupa com as coisas de Deus, medita nas coisas de Deus, gasta tempo com as coisas de Deus e automaticamente fazendo isso, ele estará distanciando cada dia mais do pecado, das coisas que desagradam a Deus, das coisas que entristecem o Espírito Santo. Ele terá uma qualidade de vida altíssima, porque ele evitará muitas coisas que trará fadiga e tristeza à sua alma. Então o versículo é claro: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que me chama a atenção aqui na parte B é: o bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Muitos crentes, obreiros, simpatizantes do Evangelho, eles pensam, eles acham que só ler a Bíblia basta, só saber sobre a Bíblia basta. Só ouvir sobre a Bíblia basta, mas isso não é bem assim. Porque Jesus disse: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Então, se verdadeiramente você ama o Senhor Jesus e você quer ser fiel a Jesus e quer morar no céu, você não pode só ler, ouvir ou examinar os mandamentos. Você tem que viver, tem que colocar em prática de vida os mandamentos do Senhor. E o bom entendimento aqui, que a Bíblia está dizendo no Salmo 111, versículo 10, o bom entendimento é para aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor. Não adianta você ler, ouvir, pesquisar sobre os mandamentos e não guardá-los no seu coração, e não vivê-los. Você precisa viver os mandamentos de Deus, guardar, colocar em prática no dia a dia os mandamentos do Senhor. Bom entendimento é só para aqueles que guardam os mandamentos, que vivem os mandamentos. Aqueles que obedecem aos mandamentos têm bom entendimento. Não aqueles que falam dos mandamentos. Não basta falar dos mandamentos. Tem muita gente que fala dos mandamentos, mas não vive. Tem até obreiro que sobe no púlpito e fala do mandamento da santidade, mas não vive uma santidade. Fala do mandamento do dízimo, mas ele mesmo não vive. Então, não é o suficiente para uma vida cristã abençoada, abençoadora, próspera. Nós temos que falar e viver. Temos que ler a Bíblia e praticar. Temos que examinar e viver no dia a dia aquilo que nós ouvimos, lemos e examinamos da palavra de Deus. Então, aqueles que obedecem aos mandamentos têm bom entendimento. Não aqueles que falam dos mandamentos.
nem aqueles que escrevem sobre os mandamentos. Muitos escrevem sobre eles, mas não colocam em prática, não vive sobre eles. Nem os que pregam os mandamentos, mas aqueles que obedecem os mandamentos têm um bom entendimento. O maior segredo da vida do Senhor Jesus é que ele pregava o que vivia e vivia o que pregava. E nós hoje temos pregado o que vivemos? Estamos vivendo o que nós pregamos? Esse é o segredo de uma vida cristã vitoriosa, poderosa em Deus. Olha, os demais têm um falso entendimento, um vão entendimento, um entendimento como dos escribas e fariseus, que foi suficiente para condená-los, mas não para salvá-los. Quando nós falamos dos mandamentos, escrevemos sobre os mandamentos, examinamos os mandamentos e não vivemos, nós somos hipócritas, fariseus. Fala para as pessoas fazer, mas nós não fazemos. Então o segredo para ter um bom entendimento, ter uma sabedoria divina, é viver os mandamentos de Deus. Meu irmão, leia, examina, pesquisa, estude como a Bíblia, mas não esqueça de viver tudo que você estuda, lê na palavra de Deus. Viva aquilo que você lê, viva aquilo que você prega, viva aquilo que você canta, viva os mandamentos de Deus, e o Senhor te usará tremendamente, te prosperará tremendamente, te abençoará abundantemente. Seja verdadeiro, seja um cristão autêntico, viva o que você prega, o que você canta, o que você leu acerca da Bíblia Sagrada. Deus te abençoe. Semana abençoada e vitoriosa em Cristo.